Então, o Senhor Jesus nos preparou para essa vinda dele, o dia em que ele vai voltar, mas ainda não será o fim. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, não será o fim do mundo. O mundo não vai ser destruído com a vinda de Jesus, como algumas pessoas dizem. O mundo será destruído depois do milênio. Haverá um tempo na terra em que Jesus irá governar aqui na terra depois da sua vinda. E depois desse milênio, realmente será o tempo do fim mesmo, ou seja, a terra será destruída, haverá o juízo final e aqueles que são de Cristo irão morar nessa nova terra e aqueles que não são de Cristo, aqueles que não tiverem seu nome no livro da vida, serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Então, nós vamos agora, já dei uma explanada mesmo o que significa o fim dos tempos, ou seja, significa o cumprimento total do plano de Deus. O plano de Deus é que nós vivêssemos eternamente com Ele em santidade. Mas como nós caímos em pecado, o reino de Deus se afastou, então começaram a surgir outros reinos na terra, que é o império das trevas, o reino dos homens. Mas o reino de Deus voltou para a terra a partir da pessoa de Cristo e do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, está escrito assim: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Isso é o Pai falando com o Filho, né? O Senhor Jesus, nós sabemos que ele subiu aos céus e está assentado à direita do Pai até esse dia em que ele virá. O próprio Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então, ele vai ficar assentado, ou seja, vai ficar no céu, governando, até o dia em que o Pai mesmo colocará todos os inimigos de Jesus em um só lugar, que a Bíblia chama de o lagar da ira de Deus, que é o lugar onde Jesus vai descer e vai pisar no lagar da ira de Deus, vai executar juízo. E quando ele descer do céu, vai acontecer algo maravilhoso. Então, existem algumas linhas teológicas que falam sobre o arrebatamento invisível, outros falam sobre outras coisas, mas nós não vamos entrar nesse assunto, nós vamos falar somente o que a Bíblia fala. Eu não vou entrar em assunto em nenhuma linha teológica, nós vamos falar o que a palavra de Deus diz, simples e unicamente. Eu quero que você abra mão, esqueça tudo que você aprendeu até hoje sobre escatologia e fixe somente naquilo que o Senhor Jesus falou. Eu tenho certeza que você vai entender de uma forma bem diferente o que o Senhor quer dizer sobre a volta dele. Então, nós já entendemos que o propósito da vinda de Jesus é restabelecer o seu reino na terra, é destruir todos os reinos e governos da terra e julgar e executar juízo contra os maus, contra os inimigos de Deus. Esse é o plano de Deus e nos dá a remissão completa. Ou seja, aquilo que Adão destruiu com o seu pecado, o que aconteceu com o pecado? Antes do pecado, Deus tinha colocado Adão e Eva no paraíso, né, no jardim do Éden. Ele não ia morrer, ele não ia adoecer, né? Nós, seres humanos, iríamos viver eternamente com Deus, sem pecado, sem doença, sem morte, sem envelhecer, sem nenhum mal na nossa vida. Esse era o plano de Deus, que nós vivêssemos eternamente no corpo físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Esse era o plano de Deus para nós. Mas como o pecado entrou no mundo, então com o pecado entrou também a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A morte significa separação. Existe a morte física, que entrou pelo pecado de Adão, que não era para existir. A morte que é a separação de Deus, que aconteceu também com o pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Então, é uma separação. E existe a outra morte, que é a morte eterna, ou seja, aquela pessoa que é condenada eternamente à morte, a separação eterna de Deus e nunca mais vai ter volta. Todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós vamos experimentar, ou já experimentamos primeiro a separação de Deus, todos nós nascemos separados de Deus. Mas a morte física, todos nós vamos experimentar por causa do pecado de Adão. Mas esse não era o plano de Deus, nós não fomos criados para morrer.
Então, Jesus veio para restituir tudo aquilo que Adão perdeu. Tudo aquilo que Adão trouxe de mal com o pecado, Jesus veio mudar. Jesus veio restituir para nós o plano de Deus, o plano inicial da criação. Qual era o plano inicial? Santidade, ausência total de pecado e desobediência a Deus, obediência total a Deus, uma vida de dependência de Deus, de comunhão com Deus, uma vida eterna, tanto no corpo quanto espiritual, uma vida eterna. E todas as bênçãos que a presença de Deus tem para nos dar. Então, Jesus veio nos restituir essas coisas. Então, quando o Senhor Jesus morreu, Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos deu a sua justiça, porque pela fé em Jesus nós somos salvos, os nossos pecados são apagados e nós, a partir desse momento, vamos andar em novidade de vida, ou seja, não vamos mais viver no pecado. Então, a obra já começa aqui, porém, mesmo tendo sido libertos do pecado, libertos do domínio do império das trevas, da condenação, nós ainda estamos nesse corpo caído, nesse corpo físico que está vendido para o pecado. Então, nós ainda vamos ter desejo de pecar. Nós ainda somos mortais, ainda somos fracos, ainda somos carnais. Embora o Espírito de Deus venha habitar dentro de nós, ainda nós temos o corpo físico que está propício a pecar a qualquer momento, a adoecer, a morrer, a fraquejar. Então, a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, quando Jesus voltar, ele vai terminar essa obra, ou seja, nos dar a remissão total e completa das consequências do pecado de Adão, que foi a morte física. A morte espiritual, ele já aboliu por meio do seu sacrifício na cruz, mas a morte física vai ser abolida, vai ser destruída na vinda do Senhor. Então, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos, aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé em Jesus, que morreram em pureza, em santidade ao Senhor. Essas pessoas serão ressuscitadas no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Os anjos tocarão a trombeta e os mortos ressuscitarão no exato momento em que o Senhor estiver descendo nos ares. Então, na hora que Jesus estiver voltando, os mortos irão ressuscitar junto com ele. E todos nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, os que são de Cristo, eles receberão um corpo transformado. Ou seja, esse corpo caído, fraco, pecaminoso, cheio de fraquezas, ele vai ser diluído pela glória, né? Nós vamos ser envolvidos pelo poder de Deus e nós receberemos um corpo como o de Jesus, um corpo eterno, um corpo sem doença, um corpo sem morte, um corpo sem pecado, sem desejo pelo pecado, um corpo eterno como o de Jesus, porque Jesus tem corpo. Jesus morreu e ressuscitou e ele tem um corpo. Ele também é espírito, né? A Bíblia diz que ele é espírito vivificante, mas ele tem um corpo que não morre, um corpo que não adoece, né? Então, nós vamos receber esse corpo semelhante ao de Cristo, um corpo que nunca vai sofrer corrupção. Então, ou seja, a obra completa de Jesus, de desfazer as obras do diabo lá do princípio, que o diabo enganou Eva e levou Adão a pecar, Jesus vai desfazer essa obra completamente na sua vinda, ou seja, nos dando um corpo totalmente glorificado como o corpo dele. Então, esse é o propósito de Jesus, desfazer as obras do diabo. Aquilo que o diabo fez lá no princípio, Jesus está desfazendo. Ele está tirando tudo aquilo que o diabo fez nas nossas vidas. Então, esse é o propósito da vinda do Senhor Jesus, restituir o reino, tomar o reino, acabar com todos os reinos da terra, o reino do império das trevas e nos dar um corpo transformado, um corpo incorruptível, imortal, restituindo a nós aquilo que foi lá no princípio que nós teríamos e que Adão perdeu. Então, esse é o plano, para que nós habitemos com ele eternamente, né? Nessa nova terra que está preparada para nós. Então, nós já sabemos disso. O plano de Jesus é destruir, é desfazer as obras do diabo. Então,
Então, ele já começou desfazendo por meio da sua morte, né, por meio da ação do Espírito Santo, e ele vai completar essa obra na sua vinda. Na hora que Jesus voltar, nós receberemos a libertação completa do pecado, a libertação completa da morte, a libertação completa das dores e sofrimentos que nós temos. Então, nós ansiamos e aguardamos esse dia com todo o nosso coração, porque vai ser o dia da nossa completa libertação. A liberdade dos filhos de Deus vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar.